Eu sou a professora Silvana, vou trabalhar com vocês o componente curricular de Geografia, dando continuidade ao objeto de conhecimento, ainda com o continente europeu. Dando continuidade em União Europeia. A União Europeia, UE, é um bloco econômico formado por 28 países integrados economicamente, com atuação em conjunta em diversas ações políticas e livre circulação de mercadorias e pessoas. Apesar da crise financeira, social e política que alguns de seus países membros enfrentaram, esse bloco representa uma poderosa força econômica e política no cenário mundial. Trazendo aí para vocês a questão da União Europeia, aqui é a bandeira da União Europeia. A origem da União Europeia. A necessidade de estabilização política e econômica de uma Europa instável e debilitada após a Segunda Guerra Mundial foi o fator determinante da construção histórica da União Europeia, UE. Em sua origem, esteve a Comunidade do Carvão e do Aço, SECA, que em 1951 reuniu 6 países europeus: a França, a Alemanha, a Itália e os integrantes do grupo chamado Benelux, Bélgica, Países Baixos e Luxemburgo. Em 1957, com a assinatura do Tratado de Roma, a SECA passou a denominar-se Comunidade Econômica Europeia, CEE, e previa a livre circulação de mercadorias, capitais, serviços e pessoas entre os países membros. O objetivo era, posteriormente, transformar a Comunidade Econômica Europeia em um espaço de livre comércio em tarifas de importação unificadas. Então, a cada etapa dessa, desde a origem da União Europeia, que antes não tinha essa nomenclatura, União Europeia, ele vai passando de SECA para Comunidade Econômica Europeia. Então, tudo isso era para conseguir, certo? O tanto o livre comércio como as tarifas de importação unificada e também uma moeda só, que é o euro. A evolução do bloco econômico. Em 1992, com o Tratado de Maastricht, a Comunidade Econômica Europeia passou a se chamar União Europeia e fixaram-se critérios para a adoção da futura moeda única pelos países membros, o euro. Para ingressar no bloco, os candidatos precisam atender a 3 condições básicas: ter uma economia desenvolvida, manter um regime político democrático que respeite os direitos humanos e aceitar a legislação da União Europeia. Então, vocês estão vendo aí ao lado a imagem, né, do mapa da Europa. Saiu o continente europeu, isso aqui tudinho é o continente europeu, com os países, esses que estão em cores, são os que participam, que fazem parte da União Europeia, certo? Então, aí você vê, você percebe a questão da evolução da União Europeia, quer dizer, os países que vão aderindo a esse bloco, que também é por parte. Políticas sociais da União Europeia. Os países membros da União Europeia desenvolveram um sistema de proteção social que, apesar de questionado por seu elevado custo,
tem garantido aos cidadãos um padrão de vida elevado e diminuído as desigualdades sociais nesses países. A crise do modelo social europeu. Há mais de uma década, esse modelo social passa por dificuldades em razão do baixíssimo crescimento demográfico no continente. Os europeus vivem cada vez mais e não nascem crianças em número suficiente para equilibrar o crescimento vegetativo. Desse modo, os governos são obrigados a destinar mais recursos aos gastos sociais. Os países europeus, eles enfrentam essa questão do baixíssimo crescimento demográfico, que pouca pessoa nasce e muita gente tem a qualidade de vida boa. Lá eles têm uma expectativa de vida bem maior do que a quantidade de pessoas que nascem. Isso gera problemas já futuros. Mas é porque os países europeus, eles controlam suas taxas de natalidade. Eles são organizados, né, preocupados com o desenvolvimento para que não voltem, né, a questão do desenvolvimento. Então, eles são preocupados com a qualidade de vida das pessoas, então as pessoas conseguem viver mais, mas já gera uma outra problemática, né, que é a questão de destinar também, os governos destinarem mais recursos aos gastos sociais devido a não ter tanta pessoa para trabalhando para cobrir essa questão de sustentar a classe idosa de lá, mas que eles enfrentam as dificuldades também e conseguem se sobressair. Então, pessoal, a gente fica por aqui até o nosso próximo encontro, ainda dando continuidade com o continente europeu, agora já estudando o bloco econômico, um poderosíssimo bloco econômico da Europa, que é a União Europeia. Até lá!